o X da questão, a incapacidade laboral. Gente, a incapacidade laboral tem que ser obrigatoriamente, seja em via administrativa ou em via judicial, comprovada por meio de perícia, ok? Então é um ato médico, precisa que o médico avalie o segurado para saber se ele realmente está incapaz do trabalho ou não. Porém, existem duas exceções legais, né? Fora a nossa situação provisória, né, que gerou aí por conta da pandemia, em que foram aceitos documentos médicos para fins de antecipação do auxílio-doença. Fora esses casos, né, que vocês devem ter ouvido falar, existem duas situações em que é possível que não haja a realização de perícia, né, para concessão do benefício de auxílio-doença. Quais são elas? Quando for segurado empregado e ele fizer a solicitação da prorrogação do benefício, né? A empresa foi lá, falou, olha, meu empregado continua incapaz para o trabalho, está aqui o laudo que foi feito por médico do trabalho, enfim, tudo. O INSS pode optar por dispensar a realização da perícia médica. E o segundo caso é o caso em que o segurado está internado numa unidade de saúde. Então, o INSS pode optar por ou fazer a perícia in loco, que é o que normalmente faz, tá? Ou aceitar essa internação. Se ele optar por aceitar que a internação já é motivo suficiente para a concessão do auxílio-doença, então ele vai ter que seguir a orientação do médico assistente. Ou seja, se o médico lá do hospital falar, ele precisa de 30 dias, o INSS vai ter que seguir 30 dias, tá bom? É normalmente por isso que o INSS opta por fazer essa perícia in loco, justamente para não ficar adstrito a essa denominação, né? A essa orientação que o médico assistente vai passar, tá? E agora, eu vou dar para você a informação que certamente você não achou por aí em outros vídeos. É uma coisa que, assim, gente, não tem de verdade, não tem divulgação. Eu mesmo tive que aprender isso por conta própria, porque é uma informação tão minuciosa que, assim, e tão clara, na verdade ela é tão simples, tão banal, que as pessoas acabam não falando, mas é muito importante, tá? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução número 1488 de 1991. Ela fala das boas políticas de saúde, tal. No artigo 2º, ele trata sobre a consulta médica, sobre a perícia médica, como ela deve ser feita. Por exemplo, para que o médico determine se há ou não nexo causal entre a doença e a incapacidade, ele precisa obrigatoriamente avaliar o local de trabalho. Isso é feito, gente? Nunca. Nesses anos todos, nunca vi um perito ir no local de trabalho do segurado para avaliar se aquele problema de saúde que ele tem está relacionado com o trabalho dele. Então, o que é importante saber? Que o resultado pericial, se a perícia não tiver sido realizada de acordo com as normas, né, dessa resolução, em especial do artigo 2º dessa resolução, ele pode ser rechaçado pelo juiz e também pode ser objeto de impugnação por parte do advogado. Então, assim, é muito importante que você leia com calma, em especial o artigo 2º da resolução 1488, tá? Porque a partir daí você vai encontrar argumentos, né, muito bacanas, muito legais, que são inclusive argumentos que eu utilizo, para que você consiga impugnar de forma, né, aprofundada, de forma com uma base forte mesmo nas suas impugnações, para que você alcance o benefício, né, o melhor benefício para o segurado, ok? E daí a gente toca num assunto que é um assunto que até dói. Aqui, gente, no meu estado, uma das coisas que eu mais vejo, um dos erros mais básicos que são cometidos por advogados que se dizem previdenciaristas ou que às vezes nem trabalham na área e que resolvem fazer um processo previdenciário, na verdade, é que eles não fazem impugnação, não fazem a manifestação do laudo. Não tem como. Se o laudo foi ruim, você precisa impugnar, você precisa dizer, olha, tem alguma coisa errada. Por quê? Você não deu entrada com base em nada. Você, no mínimo, leu os laudos que o cliente trouxe para você. E os laudos normalmente vêm dizendo, olha, ele está incapaz para o trabalho. Olha, ele tem essa doença. Olha, ele tem esse sintoma. Olha, ele tem essa consequência. Olha, ele não pode pegar peso, ele não pode ficar em pé. E aí o perito vem e responde assim, sim, não, ok, não tenho como dizer, não é possível afirmar. Não sou capaz de afirmar. E o que o advogado faz? Deixa, vamos mandar para sentença. Gente, é muito. Na verdade, até mais do que a inicial, porque a inicial
no geral, ela é praticamente igual para todos os clientes, mas o laudo, né, a impugnação do laudo, a manifestação sobre o laudo, ela é de suma importância. Então, pelo amor de Jesus, se o juiz abriu para que você apresente seus quesitos antes, ok. Se ele não abriu, como aqui no meu estado, né, eles normalmente não abrem para os quesitos antes, apenas, né, permitem que na manifestação do laudo a gente faça quesitos complementares, se a gente achar necessário, então faça depois. Mas em ambas as situações, faça a manifestação do laudo. Com prazo aberto, se ele não abriu prazo, não importa, faz, tá? Por quê? Com base nessa manifestação, se o laudo for ruim, por exemplo, a tendência é que a sentença também seja. Então você tem que dar para o juiz alguma coisa para que ele pelo menos pare para pensar no assunto. Ou alguma coisa para que pelo menos você consiga discutir isso em fase recursal depois. Alguma coisa que seja, tá? Então, tira dessa ideia de que o laudo foi ruim, então a sentença vai ser ruim e pronto, já perdi o processo. Não é assim que funciona. O seu laudo, a sua impugnação do laudo, ela pode transformar o processo. Então, dê atenção especial para essa peça. E o que é que tem que constar obrigatoriamente na impugnação, no início logo da impugnação? Idade e a profissão. Então, a gente não começa a impugnação de outro jeito. Já começa assim, ó. A pessoa X, tararará, era função tal, tem a idade tal. Pronto. Aí embaixo você já escreve assim, ó, ela faz isso. E aí depois você vai impugnar os pontos que você discordar do laudo e vai reforçar os pontos que você concordar do laudo, tá? Mas é muito, gente, muito importante, então não deixe passar isso, tá?